prazer, Michele, prazer, Eduardo. Eu tenho certeza que vocês vão contribuir bastante aí com todo esse público que está ali. Vamos lá? Bem, primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. A NR1 já tratava de riscos, né? Mas agora a gente tem a inclusão explícita dos riscos psicossociais. E eu queria saber, na visão de vocês, por que essa mudança é tão significativa para as empresas e qual é o papel do RH nisso? Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Bom, eu costumo dizer que a grande mudança, e eu digo também o grande desafio aí para as organizações é que saúde mental veio para a mesa, né? Vamos ter que falar sobre. E saúde mental geralmente é um tema que tem muito estigma. Então, geralmente, principalmente algumas gerações, tratam a saúde mental como uma fraqueza. Ah, aquele ali surtou, né? Aquele não dá. Esses tempos aí eu vi assim, esse aqui tem cabeça fraca, esse não dá para assumir esse projeto. Então, de fato, existe um estigma que precisa ser trabalhado, que precisa ser ensinado. Acho que um grande letramento aí para alta liderança vai ser bem importante nesse momento. E o que é importante trazer aqui também, que com a NR1, com essa alteração que houve, porque a NR1 sempre falou sobre saúde e segurança do trabalhador, ela traz aí uma exigência de ações concretas. Então agora está na mesa também o tema e ações concretas, pensando na prevenção, né, da saúde psicossocial do trabalhador. Então, pensando no ambiente de trabalho, pensando aí quais são os fatores emocionais que têm impacto no estresse, na exaustão, enfim, todos os temas relacionados ao fator de risco psicossocial. Também um outro elemento importante é que essa mudança ela traz aí um impacto na cultura organizacional. Então, uma mudança de mentalidade. Vamos ter que falar sobre saúde mental, vamos ter que falar de uma forma mais abrangente sobre ações de prevenção. E aí que entra também o RH, né? O RH sendo protagonista, sendo ativo, sendo atuante, sendo estratégico, né? Eu costumo dizer que RH não dá para ser alienado. Ele tem que ser o primeiro a buscar informação, a buscar a formação, a entender de forma abrangente e ter uma atuação integrada. Então, minha experiência enquanto RH, eu tenho hoje a saúde e segurança sobre a minha gestão, então nós trabalhamos de forma integrada. Então, eu tenho dentro do meu time, para falar sobre NR1, nós criamos um grupo de trabalho, onde eu tenho o meu coordenador de SESMIT, eu tenho minha coordenadora de DHO, tenho meu coordenador jurídico, eu tenho toda a equipe do SESMIT, né, a médica do trabalho, o engenheiro, enfim, todos os profissionais que entendem do assunto e que estão buscando a informação para tratarmos sobre o tema. Então, ter esse olhar integrado, um RH integrado, diversificado e estratégico. E aí a palavra estratégico, né, a gente fala, estratégico, gente, é o RH tendo ali em mãos e de forma assertiva os indicadores de gestão. Quais são os indicadores que eu tenho hoje que me trazem elementos relacionados à saúde do trabalhador? Quantos afastamentos eu tenho por mês, absenteísmo médico, rotatividade, enfim. Todos esses indicadores clássicos de RH que se está muitas vezes no bolso, que não é utilizado e ele deve ser utilizado nesse momento não, né? Agora com mais força, né? De forma mais assertiva e correlacionando. Eu sempre digo que você tem os dados, você tem que fazer uma análise correlacionando esses dados, né? Isso vai trazer aí também um direcionamento sobre ações, não só, né? Estou trazendo de uma forma aqui mais superficial, o nosso colega aqui vai estar trazendo de uma forma aí mais densa aí o assunto, tá? E um último elemento que eu trago que é de extrema importância é o letramento da liderança, principalmente da alta liderança. E aí o RH tem que ser protagonista estratégico, trazendo dados. Falando do assunto de uma forma que a alta liderança entenda a importância. Ah, o NR1 tem que fazer. Ok, tem que fazer o quê? Como? O porquê tem que fazer? Trazendo esse olhar abrangente, né? De que organizações que atuam de forma preventiva, elas vão ter aí
uma condição de trabalho mais sustentável, mais inovadora, né, com engajamento, com resultados aí bem importantes, tá? Então, acho que são, de forma geral, esses elementos que eu acho importantes que vieram para a mesa dentro aí dessa mudança. Bom dia. Bom, é tudo isso? E lembrar e pedindo licença para mudar uma palavrinha na sua pergunta, posso? Substituir a inclusão por ênfase, porque desde 1984, ou seja, 40 e poucos anos atrás, a OIT tem uma publicação sobre identificação dos fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Desde 1990, a norma regulamentadora 17 trata dos aspectos psicofisiológicos dos trabalhadores. Então, quando chegou em final de 84 e o governo propôs à bancada dos trabalhadores e dos empregadores a inclusão dos fatores de riscos psicossociais, não era para tratar a parte ou como uma novidade. Era simplesmente para dar uma ênfase a uma necessidade mundial, principalmente brasileira, de que os trabalhadores, né, além de tendão e músculo, que inflamam, né, ósseo, músculo ligamentar, também tem sentimento, né, e inteligência emocional, inteligência para lidar com o trabalho. Então, peço perdão para substituir a palavra inclusão por ênfase. É uma ênfase no momento, na minha percepção, 42 anos atrasado. Então, sempre é hora, né? Sempre é momento, mas estamos, falando francamente, 42 anos atrasados em relação à OIT. Isso é bem chato, né? Isso nos coloca numa vitrine, numa prateleira de países que estão dando atenção a isso tardiamente. Mas, graças a Deus, é hora de falar sobre esse assunto. Excelente. E Eduardo, como especialista da ABNT, quais são os principais pontos técnicos que as empresas precisam entender para estarem em conformidade com as novas exigências? Prevendo que essa pergunta, a resposta seria um pouco longa, eu trouxe um impresso para vocês. Nesse impresso, há, né, toda a parte técnica relacionada à NR1. Então, primeira parte técnica, não vincular, né, ou não nomear a NR1 como uma norma de saúde mental. Ela não é. Ela é uma norma regulamentadora que identifica. Bem no alto da folha está escrito químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. Certo? Concordam? Está escrito psicossocial aí? Não. Dentro dos ergonômicos, na organização do trabalho, estão me ouvindo ainda? Na organização do trabalho estão os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então nós precisamos parar de nomear a NR1 como norma de saúde mental. Ela não é. Ela é uma norma de gestão. É uma norma de gerenciamento de risco. Por isso que tem o título desse impresso é NR1 equivalente a ISO, ABNT, NBR ISO 45001. Enquanto a gente não olhar com esse olhar integrado, que a colega acabou de mencionar, integrado dentro da identificação dos perigos e dos riscos no total, nós vamos, né, continuar nomeando a NR1 como uma norma de saúde mental. E ela não é. Ela é uma norma de gerenciamento de risco. Isso ela é. E dentro do gerenciamento de risco, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Excelente. Para você, Michele, o Hospital Pequeno Príncipe já trabalhava há mais de 2 décadas com o programa Cores de Bem-Estar Profissional. Olhando para a nova NR1, o que mudou ou reforçou no que vocês já vinham fazendo? Bacana. Bom, nós somos um complexo hospitalar, né? Além do hospital tem uma faculdade, instituto de pesquisa e, claro, hoje todas as ações que nós temos de prevenção, elas estão mais voltadas para o hospital, né? Então, como a nossa colega trouxe, ontem nós completamos 24 anos de programa CORES. CORES significa controle e redução de estresse.
Então, essa alteração que houve, né, no capítulo 1.5 da NR1, trazendo essa ênfase, né, professor, não é novidade para nós, porque nós já atuamos com a prevenção no fator risco psicossocial, principalmente por conta da nossa atividade econômica. Então, nós somos um hospital pediátrico, então nós temos já alguns fatores de risco psicossociais já até, eu digo, reforçados pela literatura. Então, temos trabalho noturno, temos jornada estendida, trabalhamos com a doença, com o luto, com a perda, eu digo com a fadiga extrema, porque eu tenho um colaborador que trabalha o tempo todo tentando não criar o vínculo com o paciente, mas é impossível. E também com o colaborador que tem o sentimento de obrigação versus comprometimento. Então, se eu tenho um colaborador que está ali no plantão e o colega não chega para fazer, né, a substituição, o repasse do plantão, ele se sente obrigado e comprometido, né, com o dever, assim, não vou deixar o paciente aqui, principalmente porque é uma criança. Então, veja o que envolve, né, essa relação dentro da atividade econômica. Então, todos esses fatores fez com que, há 24 anos atrás, a instituição buscasse um programa com esse foco de saúde psicossocial, trazendo ações de prevenção. Então, hoje nós temos um programa bem completo. Tem o psicóloga, tem o nutricionista, tem o ginástica laboral, tem o kick message, tem a auriculoterapia, temos yoga, temos algumas ações muito com foco para os meus colaboradores da assistência. A gente costuma dizer colaboradores de beira-leito, que tem um atendimento direto, né, com o paciente. E um fator que eu não trouxe para vocês aqui, que é de extrema importância, que é hoje é o nosso fator crítico. Sempre foi, mas hoje com muita ênfase. O paciente, ele não é somente a criança, ele é a família. Então, eu tenho ali uma família numa condição específica, vulnerável. Eu tenho, muitas vezes, a mãe que gospe no profissional, que quer puxar o cabelo, quer dar o chute. Então, a gente tem, assim, várias situações, porque essa mãe também está numa condição vulnerável, específica, adoecida, essa mãe, o pai, a avó, né? Então, também, esse é o nosso maior desafio hoje. Como ter ações de prevenção considerando a família. A família, veja, o RH não pode ter ações que tenham impacto direto com a família. Eu não posso criar ações com a família, tenho que criar ações com o colaborador. Como nós estamos conversando, né, professor? Eu preciso encantar o paciente, eu preciso que o paciente tenha uma excelente experiência, mas para que ele tenha essa excelente experiência, eu preciso ter um colaborador numa condição minimamente saudável emocionalmente para lidar com todos esses fatores que envolvem esse atendimento. Tá? Excelente. E agora para ambos. Muitas empresas e pessoas, elas confundem a questão dos riscos psicossociais com engajamento e clima organizacional. Qual a diferença entre eles e como que as áreas de RH podem identificar essas diferenças no dia a dia e atuar? Se vocês olharem o mapa mental, do lado direito, no alto, existem figuras que chamam, né, dão atenção a entidades importantes no país. O Ministério da Saúde, no final de 84, atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Nessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, além das doenças, né, lombalgia, o que causa lombalgia? Levantamento de peso. CDF, o que causa CDF? Hora extra. Né? Então, tem uma lista de agentes e ou fatores de risco. Então, está aí na publicação no Ministério da Saúde. Um mês depois, o Ministério Público do Trabalho solta um despacho e diz que isso é o mínimo. Então, se eu quero entender o que é fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, que é diferente de avaliação psicossocial é estado de saúde. Identificação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho usando o método científico, que eu listei alguns aí nessa região também,
como o HICIT, como o COPSOC curto, médio, longo, como o ITRA, como o ProArt. São métodos científicos desenvolvidos há mais de 20 anos, fora do país e no país, para identificar esses fatores. Então, vamos usar método científico para identificar o que é fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. O clima organizacional é usado para encantamento do trabalhador, né? Para verificar como o trabalhador lida com o trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há indicadores no clima organizacional que podem ajudar? Pode ajudar. Mas ele não traz a identificação de todos os fatores de risco. Então, se quiser usar o clima organizacional, na minha opinião, tem que comparar com a lista do Ministério da Saúde. O que falta aqui? Aí você complementa com um método científico. Então não é que vamos abortar o clima organizacional, não. Usa os indicadores do clima. Mas vá além usando o método científico. Excelente. Bom, como o tema para muitas organizações é um tema que tem, né, gerado, né, um certo desconforto, a gente percebe assim, um movimento, né, de ações, principalmente de apoio psicológico, né? Então, a gente percebe organizações contratando os psicólogos também, né? Porque estão sendo contratados aí a rodo. Não que não seja bom e não que não seja importante. Veja, uma ação de bem-estar não vai fazer mal a ninguém, certo? Quem não gosta aqui? Todos gostamos, né? Agora é diferente, como o professor colocou, você ter aí dentro do seu PGR, né? Todos os aspectos relacionados a risco psicossocial identificados com uma metodologia adequada. Então, você fazendo esse mapeamento, né, de todos os riscos, inclusive o de psicossocial, ali bem identificado, para que a sua ação de bem-estar ou a sua ação seja feita conversando com esse risco identificado, para que você possa mensurar posteriormente. Você precisa ter o controle disso. Então não dá para ser uma ação de bem-estar aleatória. Eu costumo dizer, né, gente, assim, me perdoem pelo termo, RH põe circo não faz muito o meu gosto, assim, sabe? Faz aí que o pessoal gosta, o pessoal fica feliz, né? Então não dá para ser nessa linha. Por isso que a INR vem com essa exigência, né? Com essa ênfase de assim, gente, vamos fazer direitinho. Então, primeiro identifiquem, vejam todos os fatores, né? Relacionado ao ambiente de trabalho, a processo de trabalho, organização, enfim, todos os pontos importantes. Aí façam uma ação. Que apoio psicológico vai ser bom, é bom para todos, né? Mal não faz, autoconhecimento, excelente. Às vezes não vai ser possível, porque é one-on-one, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma ação que envolve o coletivo, eu tenho um grupo de operativo de escuta, que para nós faz super sentido. Eu tenho um psicólogo, que dependendo do setor, da ação que aconteceu, a gente tem casos muito graves de violência, onde eu mobilizo uma equipe inteira, gente. Pense assim, técnico, enfermeiro, médico, até as irmãs, nós temos irmãs no hospital que trabalham nessa parte de acolhimento. Pense assim, a gente tem que fazer uma entrada assim, às vezes emergencial, porque a gente tem casos muito graves, né, de violência mesmo. Então isso mexe muito com a equipe, principalmente que hoje o meu público é mais de 85% de público feminino, mãe. Então assim, na pediatria a gente tem esse fator que é um fator de peso, que infelizmente traz aí agravos, prejuízos quando se pensa em saúde mental. Professor Eduardo, na sua experiência com ergonomia e gestão, quais são os erros mais comuns que você vê as empresas cometendo quando elas tentam implementar processos para atender a NR1 em relação a riscos psicossociais? Confundir avaliação psicossocial com identificação de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, adquirir o que o mercado está oferecendo, que é um tal de mapeamento de fatores de riscos psicossociais, confundindo os dois, né? A pessoa oferece a avaliação psicossocial do trabalhador e a identificação do fator de risco e chama isso de mapeamento. A ausência dos resultados no programa de gerenciamento de risco ocupacional, no inventário de risco e no plano de ação, e hoje, sem o ênfase no psicossocial, nos fatores de riscos psicossociais, já é uma das 5 maiores notificações e multas nas empresas,
Então, as empresas estão contratando algo que em maio de 26 vai dar notificação em multa. Porque não estão fazendo o mínimo. Não sabem o que é o mínimo. O que é o mínimo? É o que está no mapa mental que eu distribuí para vocês. Como que vocês conciliam a rotina que é emocionalmente bem pesada, né? E muitas vezes estressantes até, né? Emocionalmente falando. Como que vocês conciliam essa situação com as ações preventivas de riscos psicossociais? E se você puder compartilhar um exemplo e o impacto, Sim. porque realmente o hospital emocionalmente, eu imagino que é muito impactante. É complexo. Bom, eu falo que aí entra o papel estratégico do RH, né? Então, hoje nós temos, assim, um cuidado muito grande em relação à entrada de atividades da área de recursos humanos. Então, nós temos isso mapeado em termos de horário, melhor horário, taxa de ocupação. Então, às vezes eu estou com a minha taxa de ocupação 101, 102%. Como é que eu vou entrar com uma ação preventiva naquele mês, naquela semana, até mesmo com o PDL? Hoje, meu PDL, meu Programa de Desenvolvimento de Liderança, o commission nas empresas é fazer campanhas de 1 ano, eu faço em 2. Porque faz super sentido e tem aderência hoje dentro da realidade, do contexto e da cultura organizacional que eu tenho. Então, a gente tem um trabalho, assim, muito mapeado, digo, com a minha área do CAC, que é a minha Central de Apoio ao Colaborador, que é responsável pelo programa Cores. Assim, eu falo que eles são, os meninos do ponto até, porque eles sabem, eles entram ali no ponto, eles sabem exatamente turno 1, turno 2, quem está, quem não está, qual a liderança, para justamente ter entradas bem assertivas. E claro, gente, a chave de tudo isso, ter a liderança junto conosco. Eu faço um trabalho, o pessoal diz que assim, eu sou chata, eu sou até didaticamente chata, eu pego na mão mesmo da liderança, porque hoje eu posso dizer que eu tenho 90% de adesão da liderança em tudo que nós fazemos, porque esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de olho no olho, esse trabalho de conversa, de escuta ativa com a liderança, entendendo o que ela tem lá na ponta, porque, gente, eu falo que ser enfermeiro, ser médico é missão, que você está lá na ponta, lidando todos os dias, 12 horas por dia. E a gente brinca que não são 12, porque o colaborador que faz 12 por 36, ele faz na minha instituição e faz em outra instituição 12 por 36. Então, assim, 12 horas por dia, trabalhando com o luto, com a doença, com a dor, né? Então, assim, são fatores importantes que a gente tem que considerar. Então, a liderança é a chave para mim hoje. A gente tem todo esse olhar já com muita experiência, mas a liderança, quando eu tenho a liderança comigo, e aí trazendo um exemplo prático disso, nós tivemos aí recentemente um problema, problemas relacionados a conflitos interpessoais, o que impactou em absenteísmo, porque a equipe começou a ter faltas intencionais, chegando até mesmo fazerem uma parada coletiva combinada. Isso num setor, numa UTI cardíaca, cirúrgica, neonatal, exatamente, é desesperador. Então, eles já nos acionam de imediato. A equipe que não está querendo entrar, não está querendo trabalhar, né? Por quê? Porque eles estão tendo problemas com os pais, enfim, aí eles relacionaram vários fatores aí. A gente levamos o nosso grupo operativo, a psicóloga, para fazer várias entradas, para fazer escuta de todos os profissionais. Fizemos aí uma análise do que veio e combinado tudo isso, pegamos lá nosso índice de rotatividade por setor, índice de absenteísmo médico, afastamentos. A gente tem uma central de escuta, uma central de manifestação, a qual nós revitalizamos há 3 anos, com várias possibilidades de canais, enfim. Então a gente faz um trabalho assim, gente, bem fechado. E aí a gente, entrevista de desligamento, a gente pega todas essas informações e começamos a olhar ali todos os pontos que estavam relacionados a esse setor. Fizemos já um plano de ação com a liderança e uma das ações que a liderança fez foi isso. Ela pegou todo o programa Cores, todas as atividades e foi um a um dos colaboradores. Então, você precisa que você escolha não, mas eu estou dizendo que é importante, eu estou dizendo que você vai conseguir fazer essa parada, que está tudo bem, está tudo certo. E a equipe vai se organizar para suprir a sua ausência nesses 15 minutos de ginástica laboral, nesses 15 minutos de atendimento de Quick Message. A liderança entrou e fez um agendamento 1 a 1 com a equipe, gente. Então,
nós estamos mensurando os dados, espero poder no futuro compartilhar com vocês aí bons resultados. Excelente. Nós já estamos com o tempo estourado, mas eu queria fazer uma última pergunta, professora, e eu queria que você nos ajudasse, porque eu acho que nós, como RH, é bem importante a gente ter ideia disso. Uma vez que a gente identifica os riscos psicossociais, a gente precisa agir. Toda ação precisa ser mensurada para ver a evolução. Quais são os indicadores e ferramentas que você sugere que as áreas de RH implementem e avaliem para avaliar realmente o quanto elas estão evoluindo quanto aos riscos psicossociais? Para quem tem SESMIT próprio, se aproximar do SESMIT e usar o inventário de risco que está aí no mapa mental. O inventário de risco é para isso, é o primeiro indicador. Ele vai te graduar a severidade e a probabilidade e você vai dar ênfase, né? Tem empresas que têm horas extras há 12 meses, de segunda a sexta, e só um domingo por mês em casa, o trabalhador, e vazando gás. O que essa empresa precisa fazer de ação efetiva? Precisa da ginástica laboral ou quick message? Não, precisa acabar com horas extras. Né? Então, o primeiro indicador é aplicar um método científico que identifique. Ou só entrevista. Quanto tempo você faz horas extras? Um ano. Um ano de hora extra, de segunda a sábado, 6 por 1. Um domingo por mês em casa. Tem que acabar com as horas extras. Né? Então, esse é o primeiro indicador. O segundo indicador é o plano de ação. Então, eu tenho ações baseadas nos riscos identificados. Eu preciso saber como é que as ações estão andando. 10%, 50%, 100%. E, por último, os indicadores que já foram mencionados. Absenteísmo ocupacional, não ocupacional, presenteísmo, turnover. Todos os indicadores que já existem. Não precisa inventar um indicador. Você, né, como a NR1 fez, dá ênfase. Eu quero olhar de perto agora o CIDSF. Eu quero olhar de perto agora o não ocupacional por CIDF. Ou mesmo por CIDM. Eu quero saber quem está tomando medicamento para osteomuscular, para saúde mental. Eu quero saber quem está se medicando. Esses indicadores já existem. É só você olhar com a lupa para aquilo que a NR1 agora deu ênfase. Né? Não inventa indicador, não. Usa o que tem e, se precisar melhorar, melhora os indicadores que tem. Não é hora de inventar a roda. Não é hora de... Né? Não, vamos contratar... Não, vamos fazer o arroz com feijão. E o mínimo já vai dar muito trabalho. É uma folhinha só colorida, mas vai dar um trabalho. Mas um trabalho, mesmo para hospitais, né, como o mencionado aqui, que já tem um trabalho, vai ter um trabalho enorme de migrar, né, de conversar com os esforços que já tem com o inventário de risco e plano de ação. Vai dar um trabalho danado. Então vamos fazer o mínimo. Agora, depois vai melhorando. Excelente. Eu ficaria aqui fazendo mais várias perguntas que nem estão na minha folhinha, mas como nós não temos mais tempo, eu queria agradecer a Michelle e ao professor Eduardo por todas as explicações e exemplos na prática e agradecer a vocês que estiveram aqui. Às 11 horas tem outra palestra bem legal, não deixem de estar presentes. Obrigada, pessoal. Obrigado, Michelle. Obrigada, professor.